Graça e paz. Meu nome é Isaac. Curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a próxima notificação em primeira mão. Eu quero compartilhar nessa segunda-feira João 9, versículo de número 28, que diz assim: Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Eu, quando li esse texto, eu fiquei maravilhado, porque foi uma época que as pessoas estavam assumindo a sua verdadeira posição diante de Deus. Eles disseram que aquele cego de nascença que Jesus tinha curado, ele realmente era um discípulo de Jesus, mas eles não. Eles eram discípulos de Moisés. Isto é, o cego que foi beneficiado por meio de um milagre que Jesus operou na vida dele, um cego de nascença, que Jesus deu-lhe o direito de ver, de enxergar, foi chamado pelos fariseus de discípulo de Jesus. Discípulo é a palavra para aquele que está debaixo de preparação espiritual. Eu quero, no lugar do nome Jesus, eu quero colocar graça, a palavra graça. Graça é favor imerecido, graça é aceitação, graça é proteção divina. Mas, sobretudo, graça é a pessoa de Jesus Cristo. E os fariseus, os religiosos daquela época, os discípulos da igreja institucional, da visão denominacional, se intitulavam discípulos de Moisés. Isto é, eles diziam que eles eram discípulos da lei, filhos da lei. E eles defendiam a sua posição. Eles defendiam que o homem poderia alcançar a sua perfeição, a sua salvação, única e exclusivamente pelas obras, pelo sistema de meritocracia. E eles estavam dizendo que aquele homem que havia sido cego de nascença e agora havia recebido a cura, o milagre, o poder de Deus que restaurou, ou melhor, que o deu pela primeira vez o direito de ver, de enxergar por meio do favor imerecido, ele era um discípulo de Jesus que nós vamos usar como discípulo da graça. Uns serão chamados discípulos da lei e outros discípulos da graça. O cego, discípulo da graça, e os fariseus, discípulos da lei. O interessante é que quando eu li esse texto, eu tive uma percepção espiritual e uma suspeita no meu espírito apareceu. Que hoje nós não temos mais essa coisa definida. Nós não temos mais quem é discípulo da graça e quem é discípulo da lei. Hoje nós temos algo misturado. Os discípulos da graça foram pegos por um movimento gospel, os discípulos da lei foram pegos pelo mesmo movimento gospel, pelo mesmo fenômeno gospel, e eles fizeram algo que é incrível, eles conseguiram misturar graça e lei. E hoje tem pessoas que elas estão atormentadas, porque de um lado elas se sentem favorecidas e por outro lado elas se sentem obrigadas a fazer alguma coisa para merecer o que elas já receberam gratuitamente em Cristo. Infelizmente, deixamos de ser 100% da graça, deixamos de ser 100% da lei para sermos uma mistura, um composto. E a Bíblia diz que se não somos nem frio e nem quente, mas somos morno, que é o resultado de água fria e água quente misturada, estamos prestes a sermos vomitados pela boca de Deus. Assim é a hipocrisia, assim é a religiosidade, uma mistura de bem e mal, de certo e errado. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu quero graciosamente, com todo respeito a quem defende a lei, a quem defende os 10 mandamentos, a quem defende a liberdade da graça, enfim, eu quero com todo respeito dizer, estamos misturando tudo. E isso é um perigo. Por que isso é um perigo? O problema não está em misturarmos a nossa teologia, o problema está em transtornarmos a vida das pessoas, em confundirmos a igreja da nossa geração e impedirmos as pessoas que poderiam ser salvas por meio da graça, como Paulo escreveu em Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé em Jesus Cristo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ao invés de permitirmos as pessoas de receberem salvação, nós introduzimos na mente dela um evangelho falsificado, alterado, misturado, composto e confundimos as pessoas. Mas a resposta é simples. Deixemos de lado
Moisés e os seus mandamentos e as suas tradições e nos submetamos única e exclusivamente a Jesus Cristo, a graça de Deus, o favor de Deus, a aceitação de Deus, a proteção de Deus, a justiça de Deus, a bondade de Deus, porque aquele cego de nascença, ele de maneira irreversível, sem culpa, sem condenação, sem religiosidade nenhuma, sem religião, sem imposição religiosa, ele foi abordado por Jesus Cristo e recebeu a sua cura plena, recebeu um poder miraculoso que deu a ele o direito de ver pela primeira vez. Ele nunca havia enxergado antes, mas quando a graça de Deus chegou, lembrando aos queridos que naquele período era o período chamado de época da lei, e ele não recebeu a sua visão, ele não tinha sido curado, ele não tinha sido alcançado pelo milagre, pelo poder de Deus. Mas quando a graça chegou, ele teve a sua visão completamente restaurada, restabelecida, ele teve a sua visão plena, abundante, porque Jesus chegou na vida dele. Então nós não podemos esquecer disso e abandonarmos essa visão equivocada, porque algumas pessoas estão se embasando naquilo que Tiago escreveu. Fé sem obras é morta, mas o que nós não entendemos é que fé sem as obras de Jesus Cristo é morta. Precisamos crer que aquilo que Jesus Cristo fez é suficiente para salvar, libertar, transformar, curar, redimir, nos isentar da ira vindoura, da condenação eterna. Enfim, nós precisamos crer que a graça é suficiente, é o bastante para nós. Precisamos acreditar no evangelho da graça, no evangelho da proteção, do favor, da aceitação de Deus, o evangelho que nos salva não porque nós somos bons, o evangelho que nos salva porque nós cremos na obra consumada de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Fé sem obras é morta quando a obra que poderia nos justificar é rejeitada. Quando nós não cremos que Jesus é suficiente, que o sacrifício na cruz é suficiente, aí sim a fé sem essa obra é morta. Mas quando nós cremos naquilo que Jesus Cristo fez, nós apresentamos uma obra perfeita, a única obra que Deus aceita, o único sacrifício que Deus aceita, que é o sacrifício do seu Filho unigênito, que ele ofereceu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau.